Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuaremos os nossos estudos, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Convido você que abra a sua Bíblia, vamos ler este texto. Também convido que tenha em mãos um caderno, uma caneta, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Diz-nos assim a Bíblia: Honra ao teu pai e à tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nosso tema hoje é: qual é a promessa feita aos que honram pai e mãe? Vocês já ouviram a seguinte expressão? Vivemos dias em que os filhos mandam nos pais. Eu já ouvi esta expressão muitas e muitas vezes. Por quê? Porque esta é uma afirmação bastante comum em nossos dias. Muitos pais, ao serem confrontados com as atitudes desrespeitosas dos seus filhos em outros ambientes sociais, dizem: eu não posso com ele, nem em casa ele me obedece. Por que estas coisas acontecem? Eu gostaria de pontuar 3 razões. A primeira razão, porque a estultícia está ligada ao coração da criança. Esta é uma afirmação da palavra de Deus. E para que os pais possam trabalhar esta estultícia, é necessário agir com autoridade diante deles, por mais que desde cedo eles queiram confrontar esta autoridade. A segunda razão é porque nós, muitas vezes, vivemos sob uma situação de repressão, sob uma situação de dificuldade quando estávamos em casa dos nossos pais. E por termos vivido numa educação rígida, repressora e com dificuldades, nós então não queremos replicar isto para com os nossos filhos. Os criamos então com grande liberdade e os privamos muitas vezes de enfrentar a decepção, muitas vezes de enfrentar o fracasso. A terceira razão é porque muitos estão confundindo presença de qualidade com presentes. Em vez de gastarem tempo de se fazerem presentes com qualidade junto aos seus filhos, mesmo aqueles pais que trabalham, eles dão presentes. E através desses presentes procuram compensá-los. Até mesmo expressando ou manifestando um sentimento de culpa. Nossa, afinal, eu passo tão pouco tempo com eles. Meus queridos, a Bíblia, ela se preocupa com a família. E é interessante que o primeiro mandamento que diz respeito aos nossos deveres para com os homens seja este: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Meus queridos, observe, eu não estou dizendo que os pais são perfeitos. Eu não estou dizendo que eles não têm defeitos. Também não estou dizendo que eles não erram. Também não estou dizendo que não existem anomalias de pais que muitas vezes tratam seus filhos com amargura, que muitas vezes são injustos, que muitas vezes os tratam como tirania. Tivemos nessa semana um exemplo de um pai que mantinha o seu filho acorrentado dentro de um latão lá na cidade de Campinas. Não estou pensando aqui em tipos ideais de pai ou de mãe. Afinal, todos nós vivemos no mundo que jaz no maligno. Todos nós, mesmo salvos, vivemos numa natureza que traz os estigmas do nosso pecado, que traz as marcas do nosso pecado. Está claro, no entanto, que este é um mandamento divino. Observe que, mesmo nas relações familiares existentes na Bíblia, nós observamos conflitos, nós observamos relações conturbadas, mas o princípio bíblico permanece.
E para que nós entendamos este princípio bíblico e a bênção que é obedecer este princípio bíblico, devemos considerar algumas coisas. Primeiro, antes de julgar aos nossos pais e antes de condenar os nossos pais, devemos conhecer os nossos pais. E será que nós conhecemos de fato os nossos pais? Augusto Cury disse que muitas vezes nós, os filhos, conhecemos apenas o prefácio da vida dos nossos pais, sem nunca ter penetrado nos demais capítulos, sem nunca ter lido os demais capítulos. Isto é uma grande verdade. Antes de nós julgarmos, condenarmos, os acharmos antiquados ou repressores demais, talvez seja melhor conhecer a sua história. Porque então entenderemos as suas atitudes como uma demonstração, como uma evidência de amor. Meus queridos, há duas promessas específicas neste salmo para aqueles que honram os seus pais. A primeira promessa é que os seus dias seriam prolongados sobre a face da terra. A segunda promessa é que todas as coisas ocorreriam bem em sua estadia sobre a face da terra. Este mandamento tem uma aplicação nacional e territorial para com o povo de Israel? Evidentemente tem. Porque lá os filhos desobedientes poderiam ser levados aos tribunais e poderiam ser condenados. No entanto, espiritualmente, esse mandamento se aplica a todas as épocas, a todos os tempos. Ela se aplica à minha vida e à sua vida nos dias atuais. Queridos, entendamos que os nossos pais, ao longo da sua vida, acumularam experiências. Portanto, têm um repertório emocional, têm um repertório espiritual, e que eles podem e devem e precisam compartilhar isto com os seus filhos. E quando nós somos sábios o suficiente para respeitar esse repertório emocional, esse repertório espiritual, certamente nós teremos boas orientações para a nossa vida. O filho sábio ouve o conselho do seu pai, o filho sábio ouve o conselho da sua mãe. Eu já ouvi inúmeros filhos dizendo: ah, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho de minha mãe. E muitas vezes disse isso quando já se é tarde demais. Quando já não se tem tempo para ouvir conselhos mais. Quando nem sequer houve uma manifestação de gratidão por tudo quanto os pais fizeram em relação a eles. Estejamos certos, queridos, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é mais desejável do que muito ouro depurado e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Antes de julgar os mandamentos da lei do Senhor, ou antes de condenar precipitadamente aquilo que a palavra de Deus nos diz, eu gostaria de trazer o desafio: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Um grande abraço.